Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone, está dando início agora a nossa EBD em Síntese. EBD em Síntese, este canal, é de inteira responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, que tem como diretor-geral da EBD, pastor e evangelista Fábio Henrique, e o segundo vice-diretor, a minha pessoa. Nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo canal da TCM, TVAD Mossoró, canais 8 e 38, também na FM Libertadora 96.3. E hoje, dando continuidade, nossa lição maravilhosa, lição de número 10 do nosso terceiro trimestre, que tem como título O Ataque contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. E a lição 10 é a sutileza contra a prática da mordomia cristã. O textuário é bem enfático, esse textuário, que diz assim o textuário: E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 14, do versículo 17 ao versículo 14. E nesta aula, meus queridos irmãos, traremos na introdução, meus queridos, traremos nesta aula o perigo da teologia da barganha. Ou seja, nestas últimas décadas, muitos irmãos e irmãs, têm se apegado absurdamente ao materialismo por influência de algumas igrejas que têm como principal objetivo a doutrina da teologia da prosperidade. Ou seja, e isto tem enfraquecido de sobremaneira a verdadeira igreja ou doutrina da mordomia cristã, ou seja, a doutrina da administração dos bens de Deus, ou seja, mordomia é algo que vamos aprender aqui nesta lição, e é uma lição muito recorrente nos últimos anos a respeito da mordomia. É tanto que a mordomia cristã introduz o crente uma dimensão onde a confiança e a fidelidade são bases de um relacionamento com Deus. É tanto que nessas últimas décadas, de 80, 90 até 2000, quando teve o auge dessa teologia da prosperidade, nossas lições dominicais, ela sempre teve esse assunto, esse argumento a respeito da mordomia cristã. E o que é mordomia? É nós administrarmos algo que vem de Deus, ou seja, não é nosso, é de Deus. É tanto que no primeiro trimestre de 96, fala sobre mordomia cristã, que tem como título O Crente e a Mordomia Cristã. Terceiro trimestre de 99, terceiro trimestre de 2002, terceiro trimestre de 2003, quarto trimestre de 2003, segundo trimestre de 2008, primeiro trimestre de 2012, terceiro trimestre de 2015, segundo trimestre de 2018 e terceiro trimestre de 2019 e agora terceiro trimestre de 2022, tratando apenas do título Mordomia Cristã, ou seja, a respeito de como nós devemos administrar aquilo que Deus nos deu. Como eu já falei, a doutrina da teologia da prosperidade, ela tem nesse auge dos anos apegado a uma situação onde as pessoas têm doado muitos bens materiais e também exigindo algo da parte de Deus, que vamos aprender aqui agora. Por exemplo, o tópico 1 diz assim: conhecendo o evangelho da barganha. Tópico 2, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. E o terceiro tópico diz o seguinte: a doutrina bíblica da mordomia cristã. Então, na nossa primeiro subtópico diz o seguinte: dízimos, ofertas como moeda de troca. Olha só o título bem peculiar para os nossos dias. E quando a gente fala em moeda de troca, muitas igrejas têm entrado na síndrome de Jacó, ou seja, a da barganha com Deus. Quando Jacó fugia para o Egito, de seu irmão Esaú, ele se dirigiu ali até Harã e fez o seguinte voto ao Senhor: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que me dê pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz vou para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto
me deres, certamente darei o dízimo. Ou seja, e então aqui encontramos aqui a falsa teoria da determinação, ou seja, onde as pessoas, baseado nesse texto, onde eu já mencionei, que chama-se a síndrome de Jacó, e quer exigir algo de Deus. Ele não pede, ele determina algo de Deus. Como Jacó fez um voto a Deus, e Deus concedeu a ele, então aqui é algo para determinarmos. Então, não é mais preciso orar, segundo essa teologia, mas sim colocar Deus no canto de parede e determinar. Então, segundo essa é chamado de exegese, né, que Jesus teria dito assim: tudo quantos perdidos em meu nome, ou seja, crendo, recebereis. Isso está em João 14:3. E o mais interessante, através dessa moeda de troca, Pedro, ele tem nos alertado na sua segunda carta, que diz assim, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores. Olha só, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E ainda diz assim, no versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Agora, verso 3, e por avareza, por amor ao dinheiro, por moeda de troca, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Então Pedro, ele já alertava naquela época os seus leitores que os falsos mestres farão comercialização do evangelho. E isso estamos vendo, uma teologia em barganha, em moeda de troca. Então eles amam o dinheiro e vão enganar a muitos com palavras fingidas. E no subtópico 2 diz o seguinte, dízimos e ofertas como práticas legalistas. Mas antes de entrarmos no ponto essencial, o que é dízimo? Muita gente ainda não compreende o que é um dízimo. Segundo o dicionário de teologia da CPAD, teologia aliás, dízimo é uma oferta entregue voluntária à obra de Deus, contribuindo-se na 10ª parte do adorador. Então, o dízimo, certo? Ele não tem caráter mercantilista, ou seja, nem pode ser visto como investimento. Eu vou dar em troca disso. Não é investimento. É, antes de tudo, o dízimo um ato de adoração, certo? Um exemplo clássico disso, de barganha no Novo Testamento, é o caso do mágico Simão, que ofereceu dinheiro a Pedro e a João em troca de capacidade de conceder o batismo no Espírito Santo. Isso a gente vê Atos capítulo 8, versículos 18 ao 21. Então, alguns crentes, eles só negam o dízimo sob a alegação de que foi constituída pela lei de Moisés. O primeiro ponto é esse que torna essas práticas legalistas. Então, lembramos que antes da lei de Moisés, nós já encontramos homens, antes de ter o ofício da lei, nós encontramos homens santos, piedosos, que adoravam a Deus com os dízimos. Vemos Caim, Abel e Jacó. Isso a gente pode encontrar no livro de Gênesis 14, 28, aí o verso 22, certo? Então, a lei de Moisés fez concernente aos dízimos, foi uma canalização para o sustento dos sacerdotes. Isso a gente vê em Números capítulo 18, versículos 21 ao 26. Mais tarde, olha só, mais tarde, encontramos o Senhor Jesus ratificando a prática do dízimo. Ele chega para os escribas e fariseus e diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais, olha só, que dais o dízimo da hortelã. Eles davam dízimo do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Porém, faze essas coisas sem omitir aquelas. Então, é interessante que o Senhor Jesus, ele deixou bem claro que eles davam o dízimo aqui. Então, segundo eles faziam práticas, davam dízimo e esqueciam das outras coisas. E atualmente,
uma das práticas que caracterizam a simonia, essa junção, é a falácia da restituição. Mas o que é isso? Essa prática ficou popularizada numa músicazinha, num refrão, que é restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí é interessante, o que temos nesse mundo? Nada. É tanto que Lourenço de Paula, em seu comentário, ele diz o seguinte, através dessa restituição, eu quero de volta o que é meu. Devemos entender que, no âmbito da soberania de Deus, não temos o direito a nada. A própria expressão bíblica exarada de Romanos 3:23 já diz tudo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E 6:23, o salário do pecado é a morte. E Efésios 2:8, somos salvos pela graça. Tudo quanto temos é por causa da graça de Deus. Exigir de Deus é algo que não merecemos e é um assinte à soberania de Deus. Ou seja, nós não merecemos nem essa tão grande salvação que foi para nós, quanto mais exigimos algo da parte de Deus. Então, quando nós nascemos, não trouxemos prata para este mundo e nem ouro. Quando morremos também, nada levaremos desse mundo. Isso podemos ver Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, e Salmos 49, verso 16 e 17. Então, o dízimo é uma espécie de imposto ou tributo que pagamos a Deus, ou seja, devolvemos aquilo que Deus nos dá. Se nós somos mordomos de Cristo, então nós devolvemos algo para Ele. Então, não é por imposição, certo? Mas por um dever moral, motivado por um sentimento de reconhecimento e gratidão a serviço de Deus. Meus queridos irmãos, não saia do seu local e logo logo iniciaremos o bloco 2. Meus queridos irmãos, estamos de volta agora para o bloco 2, que tem como título a Bíblia, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Temos também 2 subtópicos, iremos tentar ser o mais sucinto possível para entendermos mais algo da parte de Deus. Sabemos que o dízimo nesses últimos dias, eles têm sido atacados por aqueles que criticam, defamam, sem mesmo ter conhecimento daquilo que é dízimo ou daquilo que é ato de gratidão a Deus. Sabemos que isso é incontestável nas Sagradas Escrituras, como a gente já vimos no bloco anterior, que o dízimo é um mandamento ordenado na lei mosaica aos filhos de Israel, para que cumprisse um pagamento de 10% sobre a produção da terra, criação de animais. Isso a gente podemos ver em Levíticos 27, verso 30 ao 32 e verso 34. Servia também, como já foi mencionado, para a manutenção dos levitas, dos sacerdotes, Números capítulo 10, verso 37, Neemias capítulo 10, verso 37, e também em Números, né? E socorrer também aos necessitados, Deuteronômio, capítulo 14, versos 28 e 29. Então, o dízimo, ele é mencionado mais de 25 vezes, o dízimo, essa palavrinha dízimo, é mencionada mais de 25 vezes entre Levítico e Malaquias. Então, todas as citações se referem ao povo de Israel. Então, na igreja, hoje em dia, há várias maneiras pelos quais os cristãos podem e devem contribuir de modo positivo e abençoado na obra do Senhor para a manutenção da obra. Aqueles que criticam o dízimo é aqueles que mais criticam dentro da igreja. Por exemplo, como eu vou atacar o dízimo hoje, nessa teologia da barganha, se eu vou a um culto e no culto não tem nenhum ventilador e eu me queixo que está quente? Então, o dízimo seria para a manutenção dessas situações.
Então, podemos contribuir os dízimos, entregar o dízimo para manutenção do materialismo ou do material da obra do Senhor, que é uma das maiores expressões de gratidão, certo? A Deus e o amor por causa da terra. Isso a gente vê até lá em Malaquias, capítulo 3, do 8 ao 12. Então, como nós vimos já várias situações, no Novo Testamento, o dízimo ele não foi abolido como os vimos já, certo? Pois Jesus trouxe a maneira correta de como entregar o dízimo. Isso a gente viu lá em Mateus 23 e 26. Também revela, certo? O cuidado dos órfãos e das viúvas. Tiago também fala no capítulo 1, no verso 27. Estou citando esses textos porque, pelo nosso tempo resumido, não dá para citarmos tudo, certo? Mas vocês podem acompanhar naquilo que estamos falando. Então, assim, a mordomia do dízimo é fundamental importância à vida da igreja. Então, se eu quero manter a igreja saudável e último no materialismo, então eu tenho que contribuir para que essa obra ela cresça. Então, a obra de Deus ela é fornecida pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos. Aquilo que exigimos também, por quê? Porque o nosso dízimo é capaz de ter tudo isso, um microfone, som. Então, não podemos colocar essa doutrina bíblica que é correta, que Jesus ensinou, sob ataque. Igual a eu dou o dízimo, mas eu quero vou receber em troca 10 vezes mais. Não funciona assim. O dízimo ele é ato de gratidão a Deus. E também na igreja podemos contribuir com ofertas alçadas. Mas o que é isso? Então, ofertas alçadas é aquelas ofertas que são levantadas, né, de um modo voluntário, como prova de nossa gratidão ou de sua gratidão a Deus pelas bênçãos que nós recebemos. Não merecemos bênçãos, mas Deus nos dá por gratidão. Então, com esses recursos, que é dízimos e ofertas, a igreja mantém a evangelização, as missões, sustento de obreiros, que isso é bíblico, socorro aos necessitados, viúvas, órfãos, carentes e etc. Bem como o patrimônio físico da obra do Senhor e outras necessidades. Isso nós podemos ver também, né, na lição que fala muito sobre essa oferta alçada no livro Tempos, Bens e Talentos, que tem como comentarista Elinaldo Renovato. Então, tudo pertence a Deus. Isso o salmista já falou no Salmo 24, verso 1. Então, inclusive a prata e o ouro. Ageu, capítulo 2, verso 8, ele diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante que em Lucas, capítulo 8, versículo 3, na nova versão transformadora, diz o seguinte: Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras pessoas que contribuíram com seus próprios recursos, olha só, com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e os seus discípulos. Olha só como essa prática ela é bíblica. No subtópico 2 diz o seguinte: o dízimo como uma contribuição imposta. Então, como já falamos, no Novo Testamento o dízimo não é uma obrigação. Era no Antigo Testamento, certo? Isso aí. Apenas isso é um ato voluntário, certo? Isso a gente podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo tanto. Então, portanto, nós reter esse recurso não é crime, certo? Mas pode ser, observe, não é crime, mas pode ser considerado pecado se esta omissão for por causa de avareza ou de ganância. Lembre-se que o que separa o homem de Deus é o pecado. Isso a gente vê em Isaías capítulo 59, verso de número 2. E a avareza é pecado. Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo deixou isso bem claro. Então vamos seguir o exemplo de Jesus. Capítulo 13 de João, versículo 15, Jesus ele deu uma nova dimensão à mordomia das finanças nesse capítulo. Ele destacou primordialmente a necessidade de ter um coração desprendido de bens materiais.
certo? Isso a gente podemos ver também em Mateus 6:24, Lucas 12, 1 Timóteo 6. Então, assim, observe que esse preceito de mordomia cristã, de ser administrador, estabelecido por Jesus, tem vários textos bíblicos para que nós possamos aprender. Esses que eu citei, Atos 20:35 e Lucas 6:38. E como era na igreja primitiva, certo? Atos capítulo 4, verso 32, e 2 Coríntios capítulo 8, verso 7, fala sobre a igreja primitiva, sobre a contribuição que era para os cristãos, certo? Então, na igreja primitiva, quando o Espírito Santo foi derramado, a igreja quebrou as amarras da avareza, ou seja, e do egoísmo. Os crentes, eles contribuíam alegremente, para você ver, de tudo quanto tinham. Então, um crente realmente que tem o Espírito Santo, que é avivado em seu coração, e tem um coração aberto para doar e cooperar, com certeza, Deus vai retribuir a ele. Não é moeda de troca, porque ele deu de agrado ao coração. E com isso vemos inúmeras vezes na Bíblia que Deus, ele derrama as suas bênçãos sobre nossas vidas, certo? Isso, o que vemos na Bíblia, de toda a história dos avivamentos, no Pentecoste, tudo isso era que os crentes, eles tinham esse reconhecimento de a necessidade de alguém administrar as coisas que Deus tinha, tanto que todos vendiam suas propriedades e jogavam aos pés dos apóstolos. Tinham tudo em comum, segundo Atos, capítulo 4, verso 32 ao 35. Então, meus queridos irmãos, não saia do seu local, que logo, logo iniciaremos o bloco 3. Meus queridos irmãos, agora estamos iniciando nosso último bloco, o bloco 3, que tem como título a doutrina bíblica da mordomia cristã. Primeiro tópico é Deus, o Criador e Provedor. Sabemos que Deus, ele é dono de tudo. Isso a gente podemos ver, e já foi citado vários textos, Salmos 24. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 15, ele diz que ele é criador de tudo, dos céus e da terra. Então, tudo que temos é de Deus. Então, tudo que há no planeta, seja lá onde for, pertence a Deus. Seja lá no mundo, habitantes, tudo é de Deus. Mas há filhos que são filhos de Deus de criação e aos que são filhos de Deus por adoção, certo? Olha só, através da fé em Jesus Cristo. Isso podemos ver em João 1:12. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, olha só, de ser feito filho de Deus. Então, se somos filhos de Deus, podemos afirmar que os não crentes recebem dádivas por permissão de Deus. Nós, que tivemos o título de adotados, de adoção, nós que fomos adotados por Cristo, temos convicção de que tudo o que temos vem diretamente dele, como expressou Davi em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14. Tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Então, Deus nos dá todas as coisas. Então, na condição de filho, observe isso, na condição de filho, Deus nos concede todas as bênçãos espirituais de que necessitamos. Isso podemos ver em Efésios, capítulo 1, verso 3, Filipenses 4:19 e Tiago 1:17. E ele também confere bênçãos materiais, certo? Nosso Pai Celeste, que é o Senhor, lemos o seguinte texto assim. Olha só o que ele fala na oração. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Isso vemos em Mateus 6:11. Nos Salmos está escrito: quem enche a tua boca de bens,
de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Salmos 103, verso 5. Os não crentes, eles têm as coisas por permissão de Deus, sejam ricos ou pobres. Tudo é Deus quem permite. Nós, seus filhos, temos coisas, incluindo o dinheiro, como dádoa na mão, certo? Porque Deus, ele tudo tem nos dado, como já foi falado. Tudo vem do Senhor. Então, nós não viemos com nada e nós não vamos levar nada. Então, nós somos dispenseiros e administrador das coisas de Deus. Então, vemos que o dízimos e as ofertas, elas são importantes. Por quê? Porque através das contribuições financeiras, nós honramos a Deus. Honra o Senhor com a tua fazenda, com as tuas primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Por meio de ofertas e dízimos, mostramos a Deus a nossa alegria. Isso também está escrito. Cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9 e 7. Por intermédio de dar, nós expomos a Deus um coração voluntário, ou seja, aquilo que fazemos por bom grado e não por necessidade. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas alçadas. Citamos no bloco 2. De todo o homem cujo coração se mover, olhe só, voluntariamente, dele tomarás minha oferta alçada. Êxodo 25, versículos 1 e 2. Então, através de oferta, nós revelamos o nosso desprendimento e o nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço tu comprei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custam nada. Assim, Davi comprou uma eira e os bois e 50 ciclos de prata. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Então, meus queridos, nós, aqui nesta terra, nós não vamos levar nada. Nós não trouxemos nada. Então, quando o Senhor ele nos arrebatar, tudo vai ficar aqui na terra e nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Nós estamos nessa terra, mas nós somos apenas administrador daquilo que Deus nos deu. No Jardim do Éden, Deus colocou Adão como administrador, mas ele falhou. E hoje o mundo paga e pagou um alto preço através desse pecado. Mas nós, que somos filhos de Deus por adoção, temos a necessidade e a obrigação em administrar os bens do nosso Pai, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigado. Nos acompanhe pelas nossas mídias sociais, pelo nosso canal da EBD em Síntese, pelo YouTube, pelos canais da TCM, TV AD Mossoró 8h38 e pela nossa rádio FM 96.3. Muito obrigado, fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.